Pare tudo por um segundo. Não avance o vídeo ainda. Agora pense nisso com atenção. E se um segundo da sua vida nunca tivesse existido, mas mesmo assim tivesse acontecido? Não é metáfora, não é teoria. O mundo inteiro concordou em silêncio com algo impossível. Um ajuste no tempo, um erro aceito, um segundo proibido. E depois disso, nada voltou exatamente ao normal. Feche os olhos por um instante. Agora responda com honestidade. Você confia no tempo? Não estou falando de filosofia barata. Estou falando de algo muito mais perturbador. E se o tempo falhasse, só por um segundo? Não um segundo qualquer, mas um segundo proibido, um segundo que ninguém deveria ter vivido, mas que mesmo assim mudou o mundo para sempre. Pense nisso. E se existisse um momento na história que aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo? Um instante fantasma, um erro na matriz da realidade. Você confiaria nos seus relógios depois disso? Você confiaria nas suas próprias memórias? Porque houve um dia em que o relógio do planeta entrou em conflito com o próprio tempo. E o mais assustador, quase ninguém percebeu. Os que perceberam nunca mais falaram sobre isso da mesma forma. Vamos começar com uma verdade incômoda. O mundo funciona porque todos concordamos com uma mentira. Não uma mentira qualquer. Uma mentira matemática, científica, necessária. A mentira de que o tempo é confiável. Pense nisso por um segundo. Satélites orbitam a 28 mil quilômetros por hora, confiando que o tempo está certo. Aviões pousam em pistas confiando em milissegundos de precisão. Bolsas de valores executam milhões de transações por segundo baseadas em sincronia perfeita. Hospitais coordenam cirurgias. Usinas nucleares operam em sequências exatas. Bancos transferem trilhões de dólares. Governos lançam mísseis baseados em coordenadas temporais. Tudo depende de uma coisa: milhões de relógios perfeitamente sincronizados. Existe um acordo silencioso entre as nações, um tratado que poucos conhecem, um relógio único, invisível, que define o agora para todo o planeta. Ele se chama Tempo Universal Coordenado, UTC, 3 letras que controlam a existência moderna. E aqui está o segredo que escondem de você. Esse relógio já falhou, não uma vez, mas 27 vezes. E em uma dessas vezes, algo muito pior aconteceu. Algo que não deveria ter sido possível. Prepare-se para descobrir algo perturbador. A Terra está quebrada, não de forma dramática, não de forma que você perceba, mas de uma forma que desafia toda a nossa tecnologia. A Terra não gira perfeitamente, ela desacelera, microscopicamente, imperceptivelmente, mas o suficiente para gerar um erro fatal. Enquanto você lê isso, o planeta está perdendo velocidade de rotação. Cada século, o dia fica 1,7 milissegundos mais longo. Parece insignificante? Não é. Porque na década de 1960, algo aconteceu. Criamos relógios atômicos, relógios tão precisos que não erram um segundo em 300 milhões de anos. E foi aí que descobrimos a verdade terrível. A Terra está errada. Os relógios atômicos, precisos demais para a realidade, começaram a se afastar da rotação real do planeta. O tempo matemático perfeito e o tempo físico imperfeito entraram em conflito. E os cientistas perceberam, se não fizéssemos nada, em algumas décadas o meio-dia aconteceria à meia-noite. A solução que encontraram foi artificial, forçada, perigosa. Eles decidiram adicionar segundos extras ao tempo mundial, ajustes manuais na realidade. Chamaram isso de leap second, segundo intercalar em português. Parece inofensivo, não é? Um segundo a mais de vez em quando, uma correção técnica, um detalhe insignificante. Mas aqui está o problema que ninguém te contou. Sistemas digitais não foram feitos para o tempo parar. Computadores operam em lógica binária perfeita. Eles esperam que cada segundo seja seguido pelo próximo. Sempre. Sem exceções.
Quando você força um segundo extra, você está pedindo para a máquina contradizer a própria matemática. É como dizer para um computador que 1 mais 1 igual a 3, por um instante, e esperar que ele não enlouqueça. 30 de junho de 2012, um sábado comum. Milhões de pessoas se preparavam para dormir. Filmes de fim de semana, jantares em família, nada de extraordinário. Mas às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, algo foi inserido na estrutura do tempo. Cientistas ao redor do mundo executaram um protocolo secreto. Entre o último segundo do dia e o primeiro segundo do próximo dia, foi criado um instante impossível, 23 horas, 59 minutos e 60 segundos. Leia isso novamente. 23 horas, 59 minutos e 60 segundos. Um horário que não existe na matemática do tempo. Na lógica de qualquer relógio, existem apenas 60 segundos em 1 minuto, de 0 a 59. Mas naquele momento, forçaram a existência de um segundo a mais, o segundo de número 60. Um segundo que não deveria estar ali. Um segundo fora da sequência natural do universo. Mas ele estava. E durante aquele segundo impossível, o mundo digital não soube o que fazer. Pense na escala disso. Bilhões de processadores tentando compreender um momento que desafia sua programação. Trilhões de linhas de código encontrando um valor que não deveria existir. E o mais assustador, ninguém sabia exatamente o que iria acontecer. Era um experimento ao vivo, com o mundo inteiro como cobaia. À meia-noite, algo horrível começou a acontecer. Servidores ao redor do mundo começaram a falhar, não de forma coordenada, não de forma previsível, mas de maneira caótica, aleatória, inexplicável. Reddit foi o primeiro a cair. Depois, LinkedIn. Foursquare travou completamente. Qantas Airlines teve que cancelar voos. Sites de reservas entraram em colapso. Mas o mais perturbador não foi o que caiu, foi como caiu. Empresas gigantes relataram travamentos inexplicáveis, sem log de erro, reinicializações espontâneas, sem comando humano, registros duplicados do mesmo evento, ordens financeiras fora de sequência, timestamps impossíveis. Alguns sistemas acreditaram que o tempo havia voltado. Outros acharam que ele havia avançado rápido demais. E alguns simplesmente enlouqueceram. Logs começaram a mostrar algo impossível. Eventos acontecendo antes de acontecerem. Transações financeiras sendo registradas no futuro. Mensagens recebidas antes de serem enviadas. Usuários fazendo login em horários que não existiam. Um segundo que não deveria estar ali criou buracos na linha do tempo digital. E dentro desses buracos, ninguém sabe o que aconteceu. Servidores tentando processar 23.5960 entraram em loops infinitos. Alguns travaram no segundo fantasma. Outros pularam direto para o próximo dia, ignorando a transição. Sistemas bancários registraram transações com timestamps impossíveis. Imagine, você transfere dinheiro às 23h59:59, mas o sistema registra às 23h59:60, um horário que não existe, e o banco receptor registra às 00h, 00 minutos e 00 segundos. Qual transação aconteceu primeiro? A matemática diz que é impossível responder, e foi exatamente isso que aconteceu. O mundo digital entrou em descompasso com a realidade. Como se por um instante, realidade e tecnologia estivessem em dimensões diferentes. Agora vem a parte que ninguém explica. Nada disso virou manchete. Pense nisso. Sistemas globais falhando simultaneamente. Sites gigantes caindo sem explicação. Transações bancárias com timestamps impossíveis. E o que você viu no jornal no dia seguinte? Nada. Nenhuma coletiva global, nenhum alerta público, nenhuma investigação televisionada. As falhas foram rapidamente corrigidas ou escondidas. Empresas lançaram patches de emergência.
Engenheiros trabalharam 48 horas seguidas. Mas ninguém falou publicamente sobre o que tinha acontecido. Por quê? Porque admitir seria reconhecer algo inaceitável, que a infraestrutura digital do mundo não estava preparada para uma falha temporal, que bilhões de dólares circulavam em sistemas, que podiam entrar em colapso por causa de um segundo. Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente perturbadora. Nas semanas seguintes ao 30 de junho de 2012, começaram a surgir relatos, não de empresas, não de engenheiros, mas de pessoas comuns, milhares de pessoas ao redor do mundo relatando sensações idênticas. Sensações que não faziam sentido, tempo engasgando, segundos que pareciam repetir. Sensação de déjà vu coletivo, lapsos de memória impossíveis de explicar. Sentir que algo estava errado sem saber o quê. Fóruns de internet explodiram com threads. Alguém mais sentiu o tempo estranho ontem à noite? Tive a sensação que o mesmo segundo aconteceu 2 vezes. Meu relógio travou por um instante e depois voltou. Centenas de comentários, milhares de upvotes. E então, muitos desses posts foram deletados. Threads inteiras desapareceram, comentários sumiram, contas foram suspensas. Coincidência? Ou alguém não queria que essas conversas continuassem? Meses depois, algo ainda mais perturbador veio à tona. Pesquisadores independentes começaram a vasculhar registros públicos, logs de servidores, bases de dados abertas, registros governamentais, e encontraram anomalias impossíveis, coisas que desafiam a lógica, eventos registrados 2 vezes no mesmo segundo, eventos sem segundo, correspondente, registros órfãos no tempo, como se o mundo tivesse deixado uma pegada digital em um chão que não existia. Deixe isso penetrar por um momento. Existem dados históricos registrados em 23, 59 e 60. Eventos que, tecnicamente, aconteceram em um horário impossível. E-mails enviados, transações concluídas, chamadas telefônicas feitas, tudo timestampado com um segundo que não deveria existir. A pergunta começou a circular em fóruns técnicos. E se parte da nossa história está registrada em um segundo que nunca vivemos? Pior ainda, e se algo importante aconteceu naquele segundo? Uma decisão crítica, uma transação financeira massiva, uma comunicação governamental, e ninguém tem certeza de que realmente aconteceu, porque tecnicamente aquele segundo não existiu, mas os registros dizem que sim. Então, o que é real? Alguns desenvolvedores perceberam algo ainda mais bizarro. Sistemas que rejeitaram o 23 em 59 60. Simplesmente pularam para 00 horas, 00 minutos, 00 segundos. O que significa que, para esses sistemas, houve eventos que não foram registrados. Um buraco negro temporal de um segundo, onde dados podem ter sido perdidos para sempre, transações que nunca foram confirmadas, mensagens que nunca foram entregues, eventos que aconteceram, mas não existem. Como você prova que algo aconteceu, se o tempo em que aconteceu não existe? Agora vamos falar sobre algo que ninguém esperava: o impacto psicológico. O ser humano é uma criatura de continuidade. Nossa mente funciona baseada em sequências lineares. Memória A, memória B, memória C, causa e efeito, passado, presente, futuro. Quando o tempo falha, a mente tenta preencher o vazio e, às vezes, não consegue. Psicólogos começaram a notar um padrão estranho nas semanas após junho de 2012. Aumento inexplicável de crises de despersonalização, surto de ansiedade sem causa aparente, sensação generalizada de irrealidade, pessoas descrevendo sentir que algo estava fora do lugar, mas incapazes de dizer o quê. Um fenômeno chamado jamais vu começou a ser relatado com frequência anormal.
o oposto do déjà vu. Não é sentir que algo já aconteceu, é não reconhecer algo que deveria ser familiar. Como se uma parte da realidade tivesse sido substituída por uma cópia quase perfeita. Fóruns de saúde mental registraram milhares de posts. Sinto que acordei em uma realidade ligeiramente diferente. Desde julho, nada parece completamente real. Tenho memórias que não consigo confirmar se aconteceram. Coincidência temporal? Ou o cérebro humano detectou uma falha que a consciência não conseguiu processar? Alguns neurocientistas especulam: o cérebro humano não está preparado para lidar com inconsistências temporais. Quando encontra uma, ele tenta reescrever a memória para fazer sentido. Mas e se a inconsistência foi real? E se aquele segundo impossível criou uma cicatriz na percepção coletiva? Uma sensação global de que algo mudou. Mas ninguém consegue apontar exatamente o que. 2016, 4 anos depois do segundo impossível, representantes de governos e instituições científicas se reuniram e tomaram uma decisão sem precedentes: nunca mais adicionar segundos intercalares. Oficialmente, por questões técnicas e de compatibilidade digital. Uma justificativa burocrática, fria, calculada, mas extraoficialmente, ninguém explica, nenhum cientista detalha o que realmente aconteceu em 2012. Nenhum governo divulga os relatórios completos das falhas. Nenhuma empresa publica todos os logs daquele dia. O mundo simplesmente concordou silenciosamente em nunca mais mexer no tempo. Pense na escala dessa decisão. Durante décadas, cientistas ajustaram o tempo para compensar a rotação da Terra. Era protocolo, era necessário, era inevitável. Mas depois de 2012, pararam, completamente. Como alguém que percebeu que apertou um botão errado e decidiu nunca mais tocar nele. Como alguém que viu algo que não deveria ter visto e decidiu que é melhor não olhar de novo. A pergunta que fica: o que eles viram naquele segundo? O que aconteceu nos bastidores das grandes corporações, nos centros de comando militar, nas salas secretas de controle de infraestrutura crítica? O que foi tão grave que fizeram um pacto global de silêncio? Alguns especulam que sistemas militares quase falharam, que controles nucleares registraram comandos fantasma, que transações financeiras criaram paradoxos irreconciliáveis. Mas nada disso foi confirmado, e talvez nunca seja, porque existe algo mais assustador que uma conspiração, um acordo tácito de que é melhor não saber. Mas a história não termina em 2016, porque o problema não foi resolvido. A Terra continua desacelerando. E agora? Agora estamos acumulando erro, sem os segundos intercalares. O UTC está lentamente se desalinhando da rotação real do planeta. Em algumas décadas, a diferença será de minutos. Em um século, horas. E, eventualmente, o meio-dia acontecerá no meio da noite. Mas decidiram que isso é um problema para o futuro, um problema que alguém mais vai ter que resolver. Porque a alternativa, continuar ajustando o tempo, era inaceitável. Por quê? Porque em 2012 aprenderam algo. Não controlamos o tempo digital tão bem quanto achávamos. E cada segundo intercalar é uma roleta russa tecnológica. Uma chance de que algo muito pior aconteça. Então escolheram adiar o problema, deixar o erro se acumular, deixar o tempo se desincronizar, porque é mais seguro do que arriscar outro 23, 59, 60. Mas aqui está o que não te contam. Sistemas antigos ainda não foram atualizados. Milhões de dispositivos, servidores, infraestruturas críticas ainda esperam que segundos intercalares possam acontecer. Ainda estão programados para aquele segundo impossível, como bombas relógio digitais, esperando por um gatilho que nunca deveria vir de novo, mas que pode vir. Cenário hipotético.
Imagine que em 2030 governos decidem: não podemos mais adiar. Precisamos adicionar um segundo intercalar. O que aconteceria? Décadas de novos sistemas, bilhões de dispositivos IoT, infraestrutura 5G, 6G, cidades inteligentes, carros autônomos sincronizados por GPS, inteligências artificiais operando em tempo real. Tudo dependendo de milissegundos de precisão absoluta. E então, 23, 59, 60. Um segundo que não existe. Sir, inserido em um mundo ainda mais dependente do tempo, carros autônomos perdendo sincronização, drones de entrega colidindo, semáforos inteligentes entrando em conflito, transações de criptomoeda criando forks temporais, e as IAs, modelos de linguagem processando milhões de tokens por segundo, de repente encontrando um segundo que não deveria estar ali. Como uma IA treinada em lógica perfeita processa um paradoxo temporal? Ninguém testou, ninguém sabe, porque decidiram nunca mais tentar. Mas o tempo não perdoa, a Terra não para de desacelerar. Eventualmente, vamos ter que escolher, acumular erro até o tempo ser irrelevante, ou arriscar outro segundo impossível. Então, agora eu pergunto a você, você confia no relógio? Confia que cada segundo vivido foi realmente vivido? Que cada momento registrado realmente existiu? Ou será que existe um pequeno espaço invisível na história, onde o tempo falhou e seguimos em frente fingindo que nada aconteceu? Talvez você nunca tenha vivido aquele segundo, mas ele viveu em você, em algum lugar, em um servidor esquecido. Existe um log time estampado com 23, 59, 60, um registro de algo que aconteceu em um tempo que não existiu. E talvez, só talvez, uma parte de você também esteja registrada lá. Uma memória, uma sensação, um pensamento que aconteceu naquele instante impossível. E você nunca vai recuperá-la. Porque como você acessa uma memória de um segundo que não existe? O mundo continua, os relógios continuam, mas agora você sabe, o tempo já falhou e pode falhar de novo. E quando isso acontecer, não é o relógio que para, é a nossa certeza da realidade. O segundo que o mundo nunca viveu, talvez ainda esteja acontecendo, em algum lugar, em algum tempo, que não é o nosso. E com isso, fica a pergunta que não quer calar. Você confia no tempo? Até a próxima, nos vemos em breve.